Muito bom dia, está começando mais uma edição do Hora Geral. Como é que estão as coisas aí, tudo certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é terça-feira, hoje é dia 9 de agosto de 2016 e tem comemoração hoje, viu? Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, um dia que foi criado pela Organização das Nações Unidas, lá em 1994, 95, já faz muito tempo, para lembrar a importância, né, da gente falar do povo indígena. Você sabe que nós temos cerca de 370 milhões dentro desse povo indígena? Tem uma população de 370 milhões, quer dizer, 5% da população mundial, e é uma pena porque eles estão dentro daquele 1/3 da população mais pobre, né? E é sempre importante a gente lembrar aí dos povos indígenas que estão sempre aí em meio ao preconceito, né? As extensões territoriais cada vez menores, a expectativa de vida cada vez menor, então é sempre importante a gente ter uma data que lembre e fale sobre o povo indígena. Olha, não esqueça, hein? O nosso programa você pode assistir ao vivo pela internet, portanto, se você tiver que viajar, vai sair da região, não tem problema, não tem desculpa para não ver o nosso programa. euestoucomvocê.com.br, você clica em assistir online, você vai acompanhar o nosso programa on time e mais, você vai ter acesso a todo o acervo, todos os nossos programas ficam arquivados aí no euestoucomvocê.com.br. Anota aí as formas de você entrar em contato conosco, horageral@euestoucomvocê.com.br é o nosso e-mail. Tem o telefone também 3041-6777, 3041-6777 e o nosso WhatsApp 981-387000, 981-387000. Ó, tem um detalhe, hein? Desde ontem, nós estamos aqui com parceria com a Deguste Doceria. Na sexta-feira nós vamos sortear aquele kit festa bem delicioso com bolo, 100 salgados e 50 docinhos entre todos os aniversariantes da semana. Então essas formas de contato também servem para você se inscrever e dizer, olha, eu faço aniversário essa semana, eu quero entrar no sorteio do kit festa na sexta-feira, tá bom? Então aí você participa, o Família, que é o nosso cinegrafista, faz aniversário essa semana, então já fique sabendo que não pode participar porque é da casa, não vale, né? Ó, e não esqueça, eu e toda a produção do Hora Geral estamos com você. E vamos agora conhecer as principais manchetes desta terça-feira aqui no Hora Geral. Bom, a gente começa aqui com o jornal Folha de São Paulo, que traz aqui na sua matéria de capa, proposta da gestão Temer limita gastos dos estados. Deixa eu já, aqui do lado esquerdo, que eu quero já mudar a página da Folha de São Paulo, mas eu só quero ver a manchete aqui, lute como uma garota. Pois é, agora as mulheres é que viraram aí modelo, né? As mulheres viraram modelo. Ontem eu vi uma charge bem engraçadinha também na internet de um técnico dizendo ao menino que estava na escolinha de futebol e o técnico dizia assim ao menino, rapaz, tem que jogar que nem mulher, rapaz. Porque o futebol feminino, né, tá dando um show no futebol e o futebol masculino, ai, que coisa michuruca, hein? Mas vamos aqui, ó, essa foto sensacional aqui, ó, sensacional da Rafaela Silva, que conquistou ontem o primeiro ouro do Brasil na categoria leve do judô. Ela que venceu a Mongol, Sumia, não sei das quantas, que esse nome é difícil de falar, não é? A Rafaela, que cresceu na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, foi eliminada em Londres e sofreu ofensas racistas e pensou até em desistir do esporte. E ontem ela foi lá e faturou a primeira medalha de ouro no Brasil. E você sabe que eu estava muito preocupado com essa questão da gente não ter outra medalha, viu? Porque a única medalha que a gente havia ganho foi a medalha de prata. E aí o que acontece? Com essa história de todo mundo falar da violência no Brasil, olha, cuidado, não vai lá para a Olimpíada no Rio de Janeiro porque lá é muito violento. E aí, por ironia do destino, a única medalha que a gente tinha, onde era? No tiro. Não dá. Então ainda bem que a gente ganhou uma medalha de ouro no judô, que é para deixar de lado aquela medalha no tiro lá, pelo amor de Deus, né? Vamos continuar aqui com a Folha de São Paulo, para a gente falar sobre essa notícia aí do Temer aí, ó. O governo Michel Temer, ele apresentou uma nova versão da sua proposta de renegociação das dívidas dos estados com a União. E o projeto incorpora mecanismos para conter a expansão acelerada de gastos com o pessoal. O plano do Ministério da Fazenda proíbe concursos e a concessão de reajuste aos servidores por 2 anos. E o texto também impõe um teto para o aumento das despesas nesse período, quando elas não poderão crescer acima da inflação. Bom, os dois mecanismos já faziam parte do acordo firmado em junho com os governadores, não é? O projeto também propunha enquadrar despesas como aposentadorias e benefícios nos limites impostos a gastos com o pessoal, mas a oposição dos funcionários públicos obrigou o governo e seus aliados lá na Câmara dos Deputados
a desistirem dessas mudanças. Aí o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele afirmou que é importante que o Congresso aprove a proposta o mais rápido possível. Bom, o assunto está na pauta de votação da Câmara hoje, não é? O Planalto avalia que vai ser difícil votar a proposta nessa semana, por conta da falta de unidade da base aliada, e a discussão pode acabar adiada para depois das eleições, só em outubro. E vamos empurrando, né? Vamos empurrando. Bom, o projeto que dá aos estados mais 20 anos para pagar suas dívidas e descontos nas prestações vai ter aí um custo estimado em 50 bilhões de reais para a União. Mais uma notícia aqui embaixo: o Supremo deve julgar hoje a ação que pode barrar Russomano. Planalto aposta em até 60 votos no Senado para tornar Dilma ré. Tem aqui também uma outra foto mais embaixo aqui, ó. Torcedor contra Temer na Arena Carioca. Aí vem aqui, olha, o juiz federal concedeu liminar que libera protestos pacíficos e proíbe a retirada de manifestantes na Olimpíada Rio 2016. Vai dar confusão isso, hein? Vai dar confusão. Porque já tinha sido acertado que não poderia haver manifestações políticas, né, durante os Jogos. Aí um juiz vai lá dar liminar e diz que pode. Aí agora pode ou não pode? Aí até dizer que pode ou não pode, aquele que levou a faixa já tomou uns tapão na orelha do segurança que vai mandar embora, né? Então tem que ficar definido rapidamente, né? Tem que decidir logo a liminar que foi expedida aí pelo juiz que concedeu aí, o juiz que concedeu a liminar, tem que julgar logo, porque até lá vira confusão, aí não sabe se pode, se não pode, aí já sabe como é que é, né? Tem aqui também, ó, na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, diz: Odebrecht acerta empréstimo de 500 milhões de reais. Olha, o Odebrecht que finaliza a negociação de empréstimos com 2 bancos aí que deve totalizar 500 milhões de reais. Tá bom. Quem mais aqui? Olha, o Akihito, que tem 82 anos, que é o imperador do Japão, indica que deseja abdicar do trono. Então essas foram as manchetes principais aqui da Folha de São Paulo. Vamos para o Estado? Olha lá o Estado de São Paulo. Dá uma olhada na foto do Estado de São Paulo. Olha lá. Ela venceu o racismo. Pois é, a grande Rafaela aí que foi hostilizada depois da eliminação há 4 anos em Londres, né? Ela ganha o primeiro ouro no Brasil e ela o primeiro ouro do Brasil, né, no Rio de Janeiro. E ela que deu uma entrevista ontem dizendo que realmente pensou, inclusive, a abandonar o esporte por conta do que viveu na última Olimpíada há 4 anos. Olha só, o Djokovic perdeu mais uma, hein? Caramba! É a saga dos primeiros colocados no tênis. Já faz muito tempo, viu? Mas muitos anos. Acho que desde a década de 70 que um tenista que está lá no topo, né, do ranking que vai mal na Olimpíada. Tá difícil de encontrar um que vá bem lá. E o Djokovic aconteceu isso, perdeu nas simples e ontem perdeu nas duplas e perdeu para a brasileira, hein? A dupla brasileira venceu ontem por 2-0, né? Os sérvios, inclusive o Djokovic, que é o número 1 da ATP, que tem aí 12 títulos de Grand Slam. E ele que foi eliminado aí dos jogos, o Djokovic, que saiu chorando aí. No outro jogo ele saiu chorando. Ontem acho que ele já se acostumou, né? Que perdeu mesmo. Aqui, ó, tem outra foto aqui do Bolt. Olha o Usain Bolt aí, ganhando cada vez mais a simpatia dos brasileiros. Ele que já tem uma legião de fãs aqui no Brasil. Cada vez mais aparece ele aí ensaiando passos de samba no Rio de Janeiro. Esse cara é uma figura, fala sério. Grito e vaia causam espanto em atletas. O modo efusivo de torcer dos brasileiros irrita alguns atletas e incentiva outros. Em algumas modalidades, o código de conduta nem sempre é respeitado. Mas o brasileiro é assim mesmo, não tem jeito. Aliás, eu queria fazer um comentário que eu acabei esquecendo de fazer ontem, que foi sobre a abertura das Olimpíadas. Vou falar uma coisa, hein? Que show que deu o brasileiro naquela abertura, não? Foi muito bonita, é a prova de que o brasileiro, quando ele quer fazer, quando ele põe na cabeça de que ele vai fazer alguma coisa direito, ele vai fazer. E não tem jeito, falou em festa, falou com o brasileiro, não tem jeito. Agora, alguns destaques importantes daquela comemoração que eu gostei bastante, que foi abrir espaço para os mais velhos, né? Abrir espaço para os mais velhos. Tivemos artistas lá da áurea, né? Da fase áurea do Brasil, se apresentando lá. Tivemos lá o Paulinho da Viola cantando o hino nacional brasileiro, que coisa maravilhosa aquilo. E aí mesclando com coisas não tão boas da atualidade, lá com a Anitta, né? E também a Ludmilla. Mas olha, foi muito bom aquela coisa de reservar um espaço do estádio lá para fazer um palco, né? Um palco, que aquilo foi maravilhoso. Foi fantástico, aquelas acrobacias lá, que realmente foi muito bonito, tá de parabéns
A única coisa que eu diria assim, isso eu não faria, é que como o mote da abertura, né, o assunto principal era falando sobre ecologia, falando sobre o planeta, eu acho que não precisava de tantos fogos de artifício. Né? Porque a gente fala, ó, vamos preservar o planeta e solta um monte de fogos, espalha um monte de gás, aí um monte de fumaça no ar, né? Eu acho que aquilo podia ser evitado. Mas que é bonito não dá para dizer que não é bonito. Né? Aquela formação lá dos anéis olímpicos lá, através daquelas plantas, daquele mato verde lá, aquilo ficou bonito demais, né? A projeção naquele telão, ó, nota 1000 tá de parabéns, porque o brasileiro tem essa coisa aí do complexo de vira-lata, sempre quer criticar, sempre quer falar mal. E a gente tem que falar bem quando tem que falar bem, quando é mal, fala, cara, não tem jeito, né? Se tá mal a gente fala, mas quando é bom, quando é bem feito, a gente tem que elogiar. Então, parabéns a toda a organização lá da abertura das Olimpíadas, que foi um sucesso, esqueci de falar ontem, por isso que eu estou comentando hoje. Vamos voltar às manchetes do jornal? Vamos para o estado de São Paulo? Porque no estado de São Paulo, ainda tem coisa. Ainda tem notícia aqui da Folha, eu querendo pular. Aqui, ainda tem mais aqui? Não, esse é o estado, tá certo. E eu é que tô doidão hoje, né? Terça-feira, sabe como é que é? Tá aqui, ó, vamos aqui, ó. Veto a reajustes volta a projeto de ajuda a estados. E aí, para garantir a aprovação pela Câmara do projeto de socorro aos estados, o governo retirou todas as propostas relativas à lei de responsabilidade fiscal, que acabariam impondo maior rigor na contabilidade estadual. Os caras vão fraquejar o negócio lá, hein? PT tenta adiar a votação do impeachment. Está marcada para hoje a votação da última etapa do processo de afastamento da Dilma Rousseff, antes do julgamento final no plenário do Senado. Petistas e aliados manobram para tentar adiar a sessão. Quem mais tem aqui? Olha, a Polícia Federal intima mulher e filho de Lula em caso de sítio. Padre ligado a senador tem 3 milhões em bens. Pichadores espancam dentista até a morte. Oh, que coisa triste. Aliás, por falar em padre, eu lembrei de uma também que eu vi ontem. Não, essa do padre foi interessante, né? Lembra daquele padre maluco irlandês que segurou o Vanderlei Cordeiro de Lima nas Olimpíadas lá? Já não me recordo quando foi. Você lembra disso? E aí o Vanderlei estava em primeiro lugar, ia ganhar medalha de ouro, o padre foi lá e agarrou ele no meio do caminho, o Vanderlei conseguiu se safar e conseguiu ainda chegar em terceiro lugar e fez a maior festa por conta da medalha de bronze, né? E ele foi o convidado para acender a pira olímpica. Aí o padre foi entrevistado lá na Irlanda, ele deu uma entrevista para o New York Times, dizendo que está com muita raiva do Vanderlei Cordeiro de Lima, porque ele só conseguiu a fama que ele teve e chegou a ponto de acender a pira olímpica por causa dele. Ele é que deu a fama ao Vanderlei, porque se ele não tivesse segurado o Vanderlei lá naquela prova, ele não teria a fama que ele conseguiu. Mas vá ser maluco assim lá na Conchinchina, hein? Mas que padre doidão esse, hein? Poxa vida. Vamos continuar com as manchetes aqui, que a gente vai para o Jornal A Tribuna. Vamos lá para a publicação local. Já acabou o estado, já vamos para a tribuna. Isso, olha lá. Olha que bonita essa foto aí, ó. De novo, a nossa Rafaela, judoca Rafaela Silva, né, com a sua medalha de ouro. Quer saber por que todo medalhista que ganha medalha tira foto mordendo a medalha? É interessante, não sei porquê, mas fica bonita a foto, fica bonita. Tem aqui também, aqui, ó, esse é o Zanetti aqui que está de cabeça para baixo? Esse é o Zanetti, esse? Parece, né? É que de cabeça para baixo fica mais difícil da gente entender aqui, mas a equipe masculina ficou em sexto lugar. Muita gente ficou triste por conta do sexto lugar da equipe masculina na ginástica, mas a gente tem que lembrar que é a primeira vez que a equipe masculina de ginástica, né, por equipe, vai para a final. Então, quer dizer, pela primeira vez chegar em sexto lugar entre o mundo inteiro, até que não está tão ruim assim, fala sério, né? Vem aqui, olha, a corrida eleitoral bate recorde. A Baixada Santista vai ter 55 candidatos a prefeito, mas apenas 4 deles são mulheres. Tem aqui também, vamos mudar aqui para outra página, para outra metade aqui do Jornal A Tribuna. Olha lá, aqui à direita, a oposição pede saída do Michel Temer e a briga continua, né? Aqui à esquerda, o governo do estado planeja vender TPPS, que é o Terminal Público Pesqueiro de Santos, porque o considera de pouca serventia. E a decisão parece que faz parte de um projeto de lei que foi enviado pelo governador Geraldo Alckmin, né, para aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a Prefeitura de Santos, por sua vez, contesta, alegando que o espaço pertence ao governo federal. Essa foto aqui pelo bem dos filhos, olha só, equilibrar a carreira e a maternidade sem deixar de dar o máximo de atenção ao filho, essa é a meta de toda mãe, não é? Em nome da família, mulheres da região têm apostado no empreendedorismo e realizado um bazar mensal. O que mais? O Hospital de Cubatão reduz atendimentos. Triste isso, né? A população sofrendo mais uma vez. O futuro do Hospital Municipal de Cubatão continua incerto, sem gerenciamento. A unidade de saúde aguarda a intervenção do Estado para descobrir qual será a entidade que vai assumir a gestão dos seus serviços. E, enquanto isso, não ocorre, novas internações estão sendo recusadas. Aqui à esquerda diz que a Caixa, é uma notícia boa aqui, hein?
A Caixa vai injetar 7 bilhões de reais no Construcar, olha só. Linha de crédito para financiamento de material de construção, que é o Construcar, vai receber até o final de 2017 um acréscimo de 7 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal. Bom, essa é uma das novidades aí do produto, que passou por uma reformulação, não é, para proporcionar mais agilidade e mais segurança às operações. E com ele dá para você parcelar em até 240 meses a aquisição de materiais de construção e reforma. Também tem aqui no Caderno Consumidor, aqui na página 7, novas regras para venda de remédios entram em vigor. No Caderno de Polícia do Jornal A Tribuna, a plantação de maconha achada no José Menino, já nós vamos falar sobre isso. No Caderno Porto, agentes reclamam da demora da alfândega. O que mais que tem aqui? Sem aulas, em São Vicente, a creche Xodó da Vovó teve suas aulas suspensas. As atividades serão retomadas quando a prefeitura pagar os funcionários. E as crianças, fazer o quê, né? Prefeitura voltará a fazer repasses à APAI do Guarujá. E também teve uma tempestade aqui que deixou 41 mortos no México. Foram as principais notícias aqui do Jornal A Tribuna. O que nós temos agora? O Diário do Popular? O Diário do Litoral? É o Diário do Litoral? Então vamos lá. Deixa eu ver o Diário do Litoral aqui, ó. Bandidos furtam 452 mil reais do Banco no Centro. Já nós vamos trazer mais detalhes aqui com a nossa redação. Tem os aposentados de Cubatão também cobrando benefício atrasado, né? Um grupo formado por 50 servidores públicos aposentados de Cubatão fez um protesto aí na manhã de ontem, bem em frente ao Paço Municipal, e os aposentados que reivindicam aí o pagamento atrasado do mês de agosto e também a cesta básica de julho. E esse protesto também foi contra a precarização do plano de saúde. Aqui à esquerda, a creche é fechada no Bitaru após greve de trabalhadores. Olha só, né? Pais de alunos da creche, mais uma creche com problema aqui, viu? Agora, dessa vez foi no Parque Bitaru. Os pais de alunos da creche Vovó Zefa não sabem se hoje poderão deixar os filhos na unidade. E o motivo da paralisação é o atraso no pagamento de salários dos trabalhadores da associação que administra o equipamento. Mais uma creche com problema e as crianças, mais uma vez, que vão ficando aí sem o seu espaço. Olha essa manchete aqui, ó. Vereador, deixa eu mudar aqui a página para pegar a segunda metade. Isso, aqui, ó, isso, olha lá. Vereador é multado por desmatar área. Olha, um parlamentar de Praia Grande, hein? Parlamentar de Praia Grande, o Antônio Carlos Rezende, do PSDB, foi autuado em mais de 13 milhões, é isso? Por desmatar 4.900 metros de vegetação de Mata Atlântica no sítio Taquaruçu, no Jardim Melvi. Olha, hein? Puxa vida, esse negócio de desmatamento aí é coisa séria. Mais uma vez aqui a Rafaela Silva conquistando o primeiro ouro. Aqui à esquerda falando também da Polícia Federal que descobriu plantação de maconha. Tem aqui atleta de Peruíbe entre ação no judô feminino nesta terça-feira. E aqui traz aqui, ó, vacilou, o Corinthians cede empate ao Cruzeiro e vê o rival ser campeão do primeiro turno. Pois é, o Corinthians era o único que poderia tirar a liderança do Palmeiras, né, na competição, pelo menos trazendo o título simbólico de campeão do primeiro turno. E aí o Corinthians, que teve a oportunidade de fazer isso ontem, enfrentou o Cruzeiro, que está lá na zona de rebaixamento, acabou vencendo. Ele tinha que vencer pelo menos por 3 gols de diferença para conseguir se igualar o número de pontos do Palmeiras e assim pelo saldo de gols favorável conquistar a liderança, mas não conseguiu, abriu o placar com 1-0, depois sofreu um empate e o jogo terminou empatado em 1-1. E aí o Corinthians não conseguiu. E o Santos também, por conta da sua ineficiência, da sua incompetência, não venceu o América Mineiro, que é o lanterninha do campeonato, e agora amargou a 5ª colocação, saiu lá da zona da classificação para a Libertadores, chamado G4, está em 5º colocado, fechou o primeiro turno em 5º lugar, e aí não consegue ficar no G4, acabando aí o primeiro turno com uma colocação não muito esperada, né? Bom, não tem Expresso Popular hoje? Não tem Expresso Popular hoje? Puxa vida. Então a gente vai ter que ligar lá, tem que ligar lá, não. O combinado foi não ter Expresso na sexta. Na sexta foi combinado de não ter Expresso, mas hoje é terça-feira. Não dá. Por favor, liga lá no Expresso Popular. Vê se eles não conseguem fazer só uma capa para nós, só para a gente poder falar aqui no programa, tá bom? Essas foram as manchetes dos principais jornais aqui da nossa região. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. E a informação no Hora Geral não para. As investigações sobre um procurado da Justiça em Santos resultaram na apreensão de uma plantação de maconha na noite de domingo, dia 8, no José Menino. Dá uma olhada aí na plantação da maconha, ó. Era uma agricultura caseira, lógico, caseira e ilícita. E foi localizada aí num imóvel que fica na rua Dr. Carlos Alberto Curado. E no endereço, além de dezenas de pés da erva, também foram localizados materiais destinados ao cultivo e comercialização da planta. Enfim,
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E de acordo com informações da Polícia Civil, a plantação de maconha foi localizada logo depois de uma equipe do Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, sair às ruas em patrulhamento. Depois de uma denúncia, uma equipe do Copom encontrou 4 moradias individuais. Em uma delas, uma senhora que é a proprietária dos imóveis atendeu aos policiais e os acompanhou até as residências. Numa delas, um morador identificado apenas por Gilvan demorou para abrir a porta. Minutos depois, após novas investidas da idosa, o vizinho realmente resolveu abrir a porta e atendeu os policiais. Aí veio aquele forte odor de maconha vindo do interior do imóvel, que foi identificado pela polícia. Bom, sob a alegação de ser usuário de drogas, o suspeito permitiu a entrada da equipe na residência e confessou que o cultivo era para consumo próprio. Mas em busca realizada lá pelo interior do imóvel, o que aconteceu? Os policiais encontraram, além das mudas, encontraram também um notebook com informações a respeito do cultivo da erva e também objetos usados no preparo, no consumo e na comercialização. Enfim, coletadas as provas, o suspeito foi encaminhado ao 1º DP de Santos, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e de posse de objetos destinados à preparação e produção de entorpecentes. Olha, na era das redes sociais, os tradicionais santinhos de políticos e adesivos de carros ainda vão cumprir o seu papel nas eleições municipais de outubro, até porque muitos dos outros tipos de propaganda estão proibidos, O antigo material, portanto, entretanto, só poderá sair das gráficas a partir do próximo dia 16, viu? Quando a propaganda eleitoral será liberada. Então, para quem está mandando fazer santinho aí, até o dia 16 não pode sair da gráfica não, tá bom? Até dia 16 de agosto, os pré-candidatos, eles podem falar da sua candidatura, podem falar das suas ideias, pode aí exaltar as suas qualidades, Pode falar que a mamãe me acha bonito, mas não pode pedir voto. Pedir voto não pode. E a regra também vale para as redes sociais. Bom, aí a partir do dia 16, aí beleza, aí está tudo liberado, a propaganda vai ficar liberada, vai ser permitido distribuir então o material de campanha, mesas para fazer essa distribuição e bandeiras serão permitidas, desde que, lógico, que não atrapalhem a circulação, Agora é proibida a propaganda política em postes, em placas, em pontes, passarelas, árvores, entre outros. Faixas, cavaletes, bonecos que eram permitidos não serão tolerados não, Estão proibidas também montagens, computação gráfica, desenhos animados, efeitos especiais e mais. Olha, as campanhas também não poderão ter apresentadores. Ih, perdemos as boquinhas, hein? Só os candidatos que vão poder aparecer, tá legal? Será permitido também mostrar entrevistas e cenas externas dos candidatos, mas ele só pode mostrar realizações do governo, falhas em obras e serviços, atos parlamentares e debates legislativos. Antes, era proibido mostrar gravações externas nas inserções, Nas redes sociais, os candidatos não poderão fazer posts patrocinados, Não pode fazer aquele impulsionamento não, viu? Porque anteriormente, alguns deles pagavam, uma rede social para potencializar a propaganda, fazendo chegar a pessoas que até mesmo não procuravam o conteúdo. E as doações? As doações, as campanhas só podem receber dinheiro de pessoas físicas e até 10% da renda do ano anterior. Utilizar recursos próprios dos candidatos, aí não tem limite nenhum, ou do fundo partidário. E este ano, essa eleição está proibida a doação de empresas que anteriormente podiam doar até 2% do seu faturamento bruto do ano anterior. Mais informações no Hora Geral. Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um ônibus municipal na manhã de ontem aqui em Santos. A colisão aconteceu por volta das 7:50 da manhã no Morro do Marapé. De acordo com informações, o acidente aconteceu na Avenida Antônio Manuel de Carvalho, na subida do Morro do Marapé. A moto descia o morro quando colidiu de frente com o ônibus. E o motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Santos com paradas respiratórias e em estado grave. Agentes da CT, os bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local, para atender a ocorrência. O acidente gerou um bloqueio das 2 faixas no trecho que foi liberado após 20 minutos. E mais um acidente, olha. Um caminhão e um carro se envolveram em um acidente na rodovia Anchieta na manhã de ontem. A colisão deixou uma pessoa ferida e causou lentidão na chegada a Cubatão. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, os 2 veículos colidiram também por volta das 7:50 da manhã, mas esse 7:50 da manhã de ontem estava ruim, hein? Ali na altura do quilômetro 65 da rodovia Anchieta, no sentido litoral. O SAMU socorreu uma pessoa que ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade. Nenhuma pista foi interditada por conta do acidente, mas causou lentidão do quilômetro 59 até o 65 no sentido litoral.
E criminosos assaltaram uma agência bancária do Santander, localizada no centro de Santos, na madrugada de ontem. De acordo com informações da Polícia Militar, o alvo dos bandidos era o cofre principal da agência, situado no segundo andar do banco. Você está vendo fotos aí, do local. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. A agência fica ali na rua João Pessoa, bem na esquina da rua Martim Afonso. Sinais de arrombamento foram constatados pela polícia no início da manhã, pouco antes da chegada dos funcionários. O segundo andar da agência também estava revirado quando a polícia foi acionada, porém, nenhum terminal de atendimento havia sido danificado pelo bando, não. Ainda conforme a Polícia Militar, antes de deixarem o local, os criminosos pegaram a arma de um vigia que faz a segurança do local e a deixaram em cima da mesa com bilhete. Olha que coisa, hein? Os bandidos pegaram a arma do vigia que faz a segurança lá, colocaram em cima da mesa e colocaram um bilhete que estava escrito assim, sem arma, sem ódio e sem violência. Mas como são bonzinhos esses meninos, não? Procurada, a assessoria do banco confirmou o assalto e informou que está colaborando com as investigações policiais. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde? Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, você vai ver agora a movimentação nas estradas. O tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5, 100 pontos de lentidão. Na Cônigo Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Já na operação de balsas na travessia Santos-Guarujá, olha só, operação com 5 embarcações, hein? Guarujá-Bertioga operando com 1 embarcação, já em São Sebastião Ilhabela, a operação é com 2 embarcações. A você que vai a São Paulo, preste atenção ao rodízio de placas, hein? Olha lá, automóveis com placas finais 3 e 4 são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista. Terça-feira, tá todo mundo pensando no tempo. Hoje, mais uma vez, a terça-feira amanheceu com chuva. Mas como é que será que vai ficar o tempo? Quer saber? Então acompanhe a previsão do tempo agora no Hora Geral. Tempo encoberto ao longo de todo o dia, com mínima de 19 e máxima de 27 graus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Jurandir, que está sempre acompanhando a programação. O Delton do Surf também está sempre com a gente ligado. Olá, o Elson da Deep Water também ligado na programação do Hora Geral. Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo comercial e rapidinho a gente volta com o nosso convidado de hoje, o advogado especialista em direito penal, Alex Salim, para um bate-papo bem gostoso. Você não saia daí. Se sair, é bem rapidinho. A gente volta no Hora. De volta ao vivo com o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. E você também pode acompanhar todo o nosso programa passado, todo o acervo em vídeos. Fica no site euestoucomvocê.com.br, euestoucomvocê.com.br, que além de você ter a oportunidade de acompanhar o nosso programa ao vivo, online, é só clicar assistir online, você também tem acesso a todos os programas anteriores para quem perdeu ou para rever qualquer material que a gente tenha disponível por lá, tá bom? Agora, em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte. Em partida válida pela segunda rodada do retorno do Super Paulistão, a equipe feminina de handebol adulto do Santos CEP FUPS venceu a Associação Campineira por 30-14. O jogo aconteceu no último sábado, dia 6, na Arena Santos. E na próxima quinta-feira, dia 11, a equipe santista enfrenta o Taubaté também na Arena Santos. A partida acontece às 5 horas da tarde. Agora você participa junto com a gente. O nosso e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br. Lembrando também que tem o nosso telefone, o 3041-6777, 3041-6777. E o nosso WhatsApp, 981387000. 981387000, aliás, é a maneira de você se inscrever para os aniversariantes, viu? No final do programa, a gente fala alguns aniversariantes do dia. Mas todos que se manifestarem por e-mail, telefone ou WhatsApp, deixando o nome completo e dizendo eu faço aniversário esta semana, nós colocamos você no sorteio de sexta-feira, aquele kit festa da Deguste Doceria, com bolo sem salgados e 50 docinhos. Aliás, a Deguste Doceria, que é um lugar
espetacular ali na Martim Afonso, em São Vicente, no centro. Vale a pena você conhecer. Lá você tem o café da manhã das 8 às 10 da manhã a quilo. Você tem o chá da tarde a partir das 5 até às 7 da noite, onde você paga um valor fixo e come à vontade. Tem um delicioso almoço, que é uma coisa de louco. Inclusive tem uma massa lá, que o camarada prepara na hora. Essa hora dá uma fome, né? Aí você vai escolher alguns ingredientes, ele vai colocar lá na frigideira, coloca a massa e vai fazer na hora para você. Sai assim, ó, com aquela fumacinha. É delicioso. E lógico, os kits festas, tem vários kits lá para você. Uma oportunidade legal para você que faz aniversário, para aquele encontro com a família. Aquele happy hour na empresa. Você liga lá, faz a sua encomenda e retira lá na Rua Martim Afonso 479, no centro, em São Vicente. O telefone 3468-5707. 3468-5707, é Deguste Doceria, é mais um parceiro aqui do Hora Geral. Bom, chegou o momento do nosso convidado. Sabe quem é o nosso convidado de hoje? É o Alex Salim, que é o nosso amigo, que é professor de Direito Penal. Como é que vai, doutor Alex? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, viu? Obrigado. O professor Alex Salim é especialista em Direito Penal, não é isso? Isso. E, doutor, a impunidade cresce aí aos olhos da população. E aí nós temos aí a Operação Lava Jato. Afinal de contas, essa Operação Lava Jato, ela contribui com essa justiça social? Sim, ela vem contribuindo muito, Sérgio, na medida em que ela vem esclarecendo e ela vem jogando luz, né, a circunstâncias da sociedade que estavam ocultas, né? Na verdade, nós elegemos nossos representantes e nós esperamos que eles tratem a coisa pública, o dinheiro público, com ética, com moralidade, sim, dentro dos princípios previstos na Constituição. E o que a Lava Jato vem demonstrando? Que há um problema ético, um problema de moralidade muito sério na condução, né, do dinheiro público, na aplicação desses recursos em benefício da sociedade. Então é evidente que num primeiro momento, claro, muito se diz assim, a Operação Lava Jato vem causando problemas econômicos, porque a Petrobras está praticamente falida, ocorreram várias demissões, as empreiteiras demitiram, quer dizer, a economia de uma certa forma foi afetada. Sim, esse é um efeito colateral neste primeiro momento. Sim. Mas eu acredito que a longo prazo a sociedade como um todo vai ganhar, né? Inclusive por quê? Porque medidas anticorrupção, né, provavelmente serão tomadas. Existe aquela proposta, né, das 10 medidas que Sim. estão lá no Congresso. Aliás, na semana passada, o juiz Sérgio Moro esteve na Câmara dos Deputados para falar sobre isso, né, ele foi ouvido, e tantas outras autoridades aí nesse tema. Então, eu acredito que nós teremos muitos ganhos. Neste momento, claro, tudo isso deixa a sociedade perplexa, né? A sociedade assistindo a tudo isso, assustada, né? Assustada, talvez não tivesse ideia da dimensão do buraco, né? Agora, o que a gente ouve muito nas ruas, doutor, é assim, as pessoas, puxa vida, quanta coisa está acontecendo, mas a cada dia tem uma nova denúncia, a cada dia tem uma nova operação. Mas peraí, isso não vai acabar nunca? Olha, pelo jeito, eu ouvi uma piada outro dia, né? Diz que perguntaram para Deus se quando a Lava Jato ia acabar e quando o Brasil ia estar melhor, né, por conta dessa situação. Aí disse que ele respondeu, olha, realmente vai melhorar, mas não na minha gestão. Não na minha gestão. Ele brincou, é uma piada, uma claro. piada. Mas óbvio, eu acredito que a Lava Jato ela vai ainda ter muitos desdobramentos, porque nós falamos de Petrobras, mas existem outras instituições que estão contaminadas aí pelo crime organizado, não. E não adianta dizer, isso é uma organização criminosa, é crime organizado, né? Então, há uma necessidade sim de passar toda essa situação a limpo. Então, não vejo um prazo para a Lava Jato, né? Porque na medida que as delações vão acontecendo, a investigação vai prosseguindo... Uma coisa vai puxando a outra, Uma coisa vai puxando a outra. É o novelo, o novelo, né? É. O novelo. Agora, vindo para aqui, para a nossa região, a gente tem visto aqui muitas ocorrências aqui no sistema Anchieta Imigrantes, inclusive aí com vítimas fatais, que deixam as nossas rodovias bem vulneráveis. E aí a população se pergunta assim, a quem a gente pode recorrer? Sim, a segurança pública, né, do ponto de vista da nossa legislação, ela cabe aí às polícias, né, a polícia civil, a polícia militar e, no caso, aí a polícia rodoviária, né? Evidentemente que esse problema ele está aí bem evidenciado, né? As ocorrências têm acontecido, né, essas situações têm acontecido com certa frequência, e então eu acredito que a autoridade competente, no caso a Polícia Rodoviária, ela vem monitorando esses pontos mais sensíveis. Inclusive, eles construíram ali, no início da Imigrantes, houve a construção pelo governo do estado de um muro, né, tentando coibir. Eu não acho que isso seja a melhor providência, né?
Mas... O problema é pensar agora em cobrir, né? Pois Esse é o perigo, né? Exatamente. Então, foi construído um muro e eu trabalho em São Paulo, no tribunal lá em São Paulo. Normalmente, na descida da serra, nós observamos que tem uma viatura parada por ali ou nas proximidades, tentando, pelo menos, coibir. Pelo menos de segurança pública, a polícia ela é a ponta de lança, é a parte final. Né? Nós temos que pensar em segurança pública, em educação, em habitação adequada, em saneamento básico, né, em condições dignas para a população, não que vá se eliminar o crime. Eliminar crime é uma utopia. Né? As ciências criminais indicam que essa conduta criminosa ela é intrínseca ao ser humano. Né? Por melhor, mais desenvolvida que seja uma sociedade, um ou outro elemento dessa sociedade vai provocar uma conduta aí classificada como crime. Precisa se criar algo para combater isso. Exatamente. Então, a estrutura de repressão é polícia, a legislação criminal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, fazem parte da estrutura de repressão ao crime. Mas nós precisamos olhar para o outro lado também e pensar em educação, em habitação, em condições sociais melhores para que o indivíduo não vá para essa trabalho situação. de prevenção, né? Exatamente. Muito se comenta também sobre o Código Penal, né? Ah, mas o Código Penal está ultrapassado, ele é lá de 1940. O senhor acredita que ele realmente é ultrapassado? Seria necessário algumas mudanças? E quem poderia promover essas mudanças no Código Penal? Sim, Sérgio, nós trabalhamos o dia a dia com o Código, né? Essa é a minha área de atuação. O Código realmente é de 41 e ele, ao longo do tempo, ele sofreu várias reformas. Sim. Né? Inclusive, a semana passada, uns dias atrás, entrou em vigor o crime de furto de animais de semoventes, né? Para o abate. Então, esse crime foi direcionado à subtração de gado, de cavalos, né? Sim. Então, o legislador, atento ao que vem acontecendo aí no campo, né? O agronegócio hoje é a mola propulsora do Brasil. Então, atento a isso, ele tipificou, ou seja, classificou de maneira mais severa a subtração, o furto desse tipo de animal. Então o código ele sofre modificações. Existe um projeto que está lá no Congresso Nacional para a entrada em vigor de um código totalmente novo. Mas com toda essa situação política que a gente vem vivenciando, o país, do ponto de vista político, está paralisado há pelo menos 2 anos, né? Em termos de votação de projetos e modernização da legislação. Então existe um projeto de código lá para ser votado, está em discussão, né, para reformular o código como um todo, mas o código de 41, ele vem sofrendo alterações ao longo do tempo. Nós tivemos a inclusão do crime de feminicídio, por exemplo, né, o homicídio contra a mulher. Então o código ele sofre reformas constantes. Hoje é muito normal a gente ver na rua, infelizmente, pessoas, por exemplo, fumando maconha. É só você caminhar ali pela praia à noite, né, que você vai ver muita gente. Por ver muitas pessoas usando, mas isso aí já está liberado. Né? E aí a questão é essa, já está liberado ou a pessoa pode ser presa se for flagrada lá usando maconha? Sérgio, essa questão ela é bastante complicada. A legislação atual, do meu ponto de vista, ela traz a pior situação que nós podemos ter. É uma situação de limbo. Por quê? Ela nem regulamenta a utilização dessas substâncias. Por exemplo, o álcool é uma substância entorpecente, né? Agride o organismo, mas ela é considerada lícita. E é consumida, é comprada no supermercado, ou seja, há uma regulamentação para a produção, distribuição, venda e consumo disso. As substâncias consideradas ilícitas, maconha, cocaína, LSD, heroína, enfim, o que a legislação prevê, né, de 2006 para cá? O tráfico é punido com prisão, com penas severas, e o usuário, embora ainda seja considerado crime, há uma discussão no mundo jurídico sobre se é crime ou não é, mas a legislação prevê sim punições, e na medida que prevê punição, não há mais prisão, não há mais privação da liberdade. Mas o indivíduo que é flagrado consumindo droga, ele é levado à delegacia, é lavrado um documento chamado termo circunstanciado, ele vai ter que comparecer perante um juiz, e será a ele aplicada uma pena. Inicialmente de advertência, depois ele pode passar por prestação de serviços à comunidade e, por fim, o juiz pode, inclusive, indicar o tratamento desse indivíduo. Né? Mas não há mais previsão de prisão. É por isso que causa essa sensação que foi liberado. Porque você tem razão, eu caminho, faz aquela caminhada na praia ali, então você vê o pessoal consumindo, né? E até incômodo, porque no caso da maconha, aquele cheiro, né? Exatamente. Enfim. Mas nós vivemos hoje uma situação de limbo, porque não há uma regulamentação, não foi liberado, é considerado crime sim, isso é importante a população saber, continua sendo considerado crime, né, até que se defina isso, né, existem
o Supremo Tribunal Federal há algum tempo está para julgar isso, mas ele está tarefado com Lava Jato e outras questões, mas ele deve julgar isso daí. Mas ainda a legislação prevê punição para a conduta de consumo de substância entorpecente considerada ilícita. Quer dizer, não está liberado. Não está liberado. Então, flagrado, o policial vai levar à delegacia, é documentado, comparece a um juiz, ele é punido e aquilo gera reincidência. Quer dizer, então, se depois ele for flagrado numa outra conduta, furtando algo, roubando, já enfim, é reincidente. Ele já é reincidente. Então, por isso, tem que se tomar cuidado. Então, toma cuidado, você que está pensando em fumar um cigarrinho diferente aí na praia, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial, um intervalo comercial muito rápido, falar rápido também a gente enrola, né? Mas a gente volta bem rapidinho aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Alex Salim, que é professor de Direito Penal. Você tem alguma pergunta para fazer? Participe conosco. 3041-6777, 3041-6777 ou pelo nosso WhatsApp 981387000. A gente volta já já. Estamos de volta com o Hora Geral, ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Você que acompanha a gente de segunda a sexta, ao vivo às 7 da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Hoje estamos recebendo aqui o nosso convidado, que é professor de Direito Penal, né? O nosso convidado Alex Salim. E eu gostaria de comentar com o senhor algumas questões pontuais que nós devemos comentar e aproveitar a sua participação aqui no Hora Geral. A gente está vivenciando aí os Jogos Olímpicos, não é? Só que nem tudo são flores, nem tudo é festa. E alguns fatos viraram notícia no que tange aí, inclusive, a prostituição na Vila Olímpica, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, para ficar claro, a prostituição em si, a conduta de comercializar o próprio corpo aí com finalidades libidinosas, sexuais, isso não constitui crime. Pode ser moralmente questionável, mas não é do ponto de vista criminal. Salvo, e aí vamos fazer uma ressalva, se houver exploração da pessoa nessa condição. Tá? Então, o ato individual, né, de transacionar, de comercializar, de prestar esse tipo de serviço, o ato individual não constitui crime. Agora, existe toda uma rede de exploração, né? O Brasil, infelizmente, ele é tido dentro do circuito mundial, né, de turismo sexual, sim, principalmente a região Nordeste, né? Óbvio que com a Olimpíada no Rio de Janeiro, esse eixo foi deslocado, o foco está aqui, né? E então é possível, sim, né, que aproveitando desse volume de turistas né, na cidade, no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, o calor, o ambiente, né, no Rio de Janeiro leva o estrangeiro, né, leva o turista a achar, opa, vou aproveitar que estou por aqui, né, e me valer dessa situação. Mas num país com uma população tão calorosa. Calorosa, né? Nós passamos uma imagem para o exterior, né? Sim. Da mulata, do biquíni, do samba, aquela coisa que o brasileiro ele é bem aberto, enfim. Mas a prostituição em si, né, individual, ela não constitui crime. Agora, o grande problema reside na exploração dessas pessoas, né? Tanto homens, mulheres, crianças, né? E aí sim, isso deve ser reprimido. Ainda mais dentro da Vila Olímpica, né? Sim. Aliás, eu não sei se você pretendia comentar, mas notícias essa semana de estupro. Dentro, né? Ocorrência de estupro dentro da Vila Olímpica. A camareira acusou um atleta de ter sido violentado. Me parece que até houve uma outra situação com uma bombeira também, uma salva-vidas ali do complexo aquático, enfim. O que é importante ressaltar? Hoje, o crime de estupro, ele não se direciona simplesmente à mulher. Não só a mulher pode ser estuprada, mas o homem também. Por quê? Porque a conduta ela não está mais ligada à penetração pênis-vagina, se a gente pode colocar dessa forma. Sim. Mas qualquer contato de conotação libidinosa, né, que seja feito com constrangimento, a vítima, ou seja, contra a vontade dela, seja por violência ou por grave ameaça, essa conduta de constrangimento para o contato, para a obtenção do ato libidinoso, já caracteriza o crime de estupro, né? Então, aquela situação que é muito veiculada, por exemplo, no metrô em São Paulo, né? Que as mulheres são vítimas, principalmente as mulheres são vítimas disso, dos indivíduos que, aproveitando ali o estreitamento do espaço, né? Acabam tocando as mulheres, tendo uma conduta libidinosa, aquilo já é estupro, já é passível de se considerar perante a lei já é passível de se considerar estupro. Por quê? Porque a lei diz, fala em conjunção carnal, que é o ato mesmo mais íntimo, sexual ali, de penetração, mas ela também fala de atos libidinosos diversos.
E aí você pode encaixar um beijo à força, você pode encaixar uma palpação no corpo, né? Todo ato, toda conduta de conotação libidinosa cai nisso. Inclusive, agora no início do mês de agosto, o Superior Tribunal de Justiça, que é uma corte lá em Brasília, né, que ela tem a função de uniformizar a jurisprudência dos tribunais dos estados, ela tomou uma decisão, inclusive, interessante. A corte considerou que a mera contemplação de uma pessoa menor de 14 anos que esteja nua, né, ou seja, um menino ou uma menina com menos de 14 anos que seja despido para que alguém observe, contemple com conotação sexual, ou seja, o indivíduo vai tirar algum proveito sexual daquilo, também é o STJ considerou a possibilidade de estupro nesse caso. Ele ainda vai decidir, o julgamento está em andamento, mas é uma notícia que mostra aí um rigor, né, uma severidade dos tribunais com relação a esse tipo de conduta. Claro que eu estou dizendo aqui menores de 14 anos, que são chamados de vulneráveis. Né? No caso de um adulto, isso já não considera. Bons esclarecimentos aqui do nosso convidado de hoje. Temos perguntas na tela, é? Temos pergunta na tela? Então vamos lá, telespectador se manifestando e mandando a sua pergunta. Vamos colocar na tela a pergunta do nosso telespectador, Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, em Santos. Doutor, na sua opinião, a corrupção no estado de São Paulo tem a ver com os governos dos últimos 13 anos? E os governos anteriores como foram? Bom, a corrupção, me parece, não é uma questão partidária, é suprapartidária, né? O que nós observamos, inclusive na Operação Lava Jato, muito foi falado do PT, né? E eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de crítica a nenhum partido político, mas muito se fala do PT, né? Alguns integrantes estão presos, mas a Operação Lava Jato, por exemplo, também atinge e vai atingir membros de outros partidos. Né? Em São Paulo, me parece que isso não é diferente. Né? Nós temos aí um partido que está no poder há muitos anos e isso não isenta, né, da possibilidade de integrantes do partido, integrantes do governo, pratiquem atos de corrupção. Então, me parece que a corrupção no Brasil, ela não é uma questão partidária, ela é uma questão sistêmica. Inclusive, ela é uma questão social. Né? No dia a dia, e aí aqui vem uma crítica e para que cada um reflita, no dia a dia, mesmo sem perceber, muitas vezes nós praticamos alguns atos ali que podem ser considerados de corrupção, né? Eu já vi, por exemplo, para falar de uma coisa mais leve, mas eu já vi em casamento alguém chamar o garçom e dar uma gorjetinha ali no início da festa. Para ser melhor servido. Isso, traz aqui para mim o melhor salgadinho, a bebida mais fresquinha. Não deixa de ser um tipo de corrupção. Evidente, porque ele está levando de alguma forma uma vantagem, né? Então, é claro que nós temos aqui em São Paulo um partido que está no poder há mais tempo e evidentemente que, olhando do ponto de vista sistêmico, ele também deve estar envolvido e existem denúncias, né, de problemas no metrô, em outras instituições aí do governo estadual, né, a questão da merenda aí que está sendo discutida, enfim. Fica claro, né, que não é uma questão partidária, é uma questão suprapartidária. Parece que a corrupção está mais ligada ao ser humano antes de qualquer partido político. Com certeza. E o que é importante falar aqui é que a corrupção, ela mata. Né? Porque ela retira comida das escolas, ela retira material de hospitais, ela retira o futuro das pessoas, ela retira a segurança pública. Sem dúvida. Né? O dinheiro que deveria estar sendo aplicado em habitação, saúde, educação, segurança, ele é desviado e nós vimos, né? E sai pelo ralo, né? Pelo ralo, para contas em paraísos fiscais e etc. Então, existe corrupção no estado de São Paulo? Provavelmente sim. Eu digo provavelmente, eu falo no condicional, precisa ser apurado, julgado e os indivíduos aí que praticaram condenados. Mas não é uma questão partidária, me parece que é uma questão supra, ela está disseminada. A gente está chegando ao final do nosso programa, então, rapidamente, hoje tem votação do impeachment da Dilma. O que você acha que vai acontecer? Me parece que a questão política, do ponto de vista político, isso está resolvido. Né? O julgamento, novamente, embora nós temos observado a produção de provas, testemunhas, mas nós não podemos perder de vista que aquilo é um julgamento político. Né? O senador, quando ele votar, ele não vai precisar justificar por que ele está votando. Ele simplesmente vai votar com a sua própria convicção. Aliás, é um julgamento, só para esclarecer, muito parecido com o tribunal do júri, que é quando nós julgamos pessoas que cometem crimes dolosos contra a vida. Os 7 jurados ali no tribunal do júri, eles não precisam fundamentar. Eles simplesmente dizem sim ou não, culpado ou inocente. É o que vai acontecer no Senado. Tá certo.
Recebemos então o doutor Alex Salim, advogado e especialista em Direito Penal, professor de Direito Penal. Muito obrigado pela sua participação, trazendo esclarecimentos importantes para os nossos telespectadores. E o Hora Geral está sempre de portas abertas para quando o senhor quiser voltar, nos brindar com a sua competência e inteligência. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. Fique conosco aqui ao final do nosso programa, porque a gente sempre termina com muita alegria, com muita festa, porque afinal de contas é o momento do pique-pique. Pois é momento de aniversário e atenção, todos que se inscreveram durante o dia estarão no sorteio do kit festa lá no final da semana, na sexta-feira, da Deguste Doceria, tá? Vamos falar da Rosemeire Carvalho? Tem foto da Rosemeire Carvalho que faz aniversário hoje? Opa, olha a Rosemeire Carvalho aí conosco, parabéns menina, muitas felicidades. Tem também o Percival Osores. Olha aí o Percival Osores, ó, Percival Osores tá, parabéns menino. Tem também quem mais? O Jorge está fazendo aniversário hoje, o nosso amigo Jorge, parabéns. Muitas alegrias, felicidades pra você, tá bom? Também Feco Oliveira, cadê o Feco Oliveira? Ê, Fecão! Feco Oliveira também fazendo aniversário hoje, ó, muito obrigado. Você que se inscreveu, você que não faz aniversário hoje e não foi aqui mencionado, sinta-se muito abraçado por toda a nossa equipe e todo mundo que se inscreveu. Sexta-feira não esquece o sorteio do kit festa com bolo sem salgados e 50 docinhos ao aniversariante. Sorteio na sexta com o Alessandro Baus, tá legal? Não perca, logo mais às 4 da tarde tem a reapresentação aqui do Hora Geral, tem no euestoucomvocê.com.br. Quero agradecer aqui a toda a nossa equipe, a família, aqui nas câmeras, tem também lá o Nasson que está na direção de imagem, tem o Beninho no áudio, tem quem mais que está lá? O Nasson, já falei, quem mais? O Lindimar também está lá na pós-produção, tem o Douglas Teixeira na pré-produção, tem o Alessandro Balsi que fica aqui na coordenação e logicamente com a supervisão do nosso DG aqui, tá bom? Ó, fique agora com o Bom Dia Baixada na companhia da jornalista Paula Paparelli. Um grande abraço, beijos no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.